O Senhor Jesus, quando ensinou os discípulos a orarem, ele disse assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. A pergunta que eu faço esta noite, para mim e para vocês: nós temos orado como o Senhor nos ensinou? Às vezes nós nos perguntamos: Senhor, não consigo me comunicar contigo.
mas nós nos esquecemos dessa passagem onde ele nos ensina a orar. Por muitas vezes nós ficamos pensando, onde é que eu vou orar? É ideal que você tenha um lugar para orar? Sim, é ideal. Mas, meu irmão, minha irmã, não tem lugar para orar. Aonde o nosso coração estiver, ali também estará o Senhor. Quando você se sentir aflito, desesperado, magoado, buscando perdão ou precisando liberar perdão, não há segredo, é só levantar as mãos e dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vontade do Senhor, aqui na terra como no céu.
Declare: teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem, Senhor. Teu reino vem. Teu reino vem, Senhor. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino Aplauda ao Rei. Rei da glória. Aleluia, venha o reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Amados, eu tenho pregado umas mensagens ultimamente sobre alguns trechos da Bíblia que para mim são intrigantes. Que é uma coisa intrigante, algo que te leva a pensar muito seriamente por que aquilo aconteceu, para que aconteceu e como explicar o fato. Desta feita, o texto escolhido está em Atos capítulo 5, versículo 1. A Bíblia não é fácil de ser entendida corretamente. É por isso que muitos deturpam a interpretação da Bíblia ou tiram o texto do contexto, tiram o verso com pinça e geram uma doutrina falsa, um pensamento falso, um estilo de vida falso. E a mensagem se chama Quando o Temor se Vai. Temor aqui não é medo, é reverência, respeito pelo Senhor. Atos capítulo 5, versículo 1, Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. Sobreveio grande temor
a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Quando o temor se vai, mas também quando o temor cai sobre a igreja. Nós temos aqui os dois lados. E a minha pergunta é: como que isso pôde acontecer num momento de grande glória da igreja primitiva? Jesus havia sido morto, crucificado, mas ele havia ressuscitado e passou 40 dias entre muitos. E na sua despedida havia cerca de 500 irmãos. Ele subiu do Monte das Oliveiras e foi elevado aos céus. Então isso foi extraordinário, foi espetacular. Viram Cristo ascendendo aos céus em corpo glorioso. Daí no capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre a igreja, sobre cada um dos 120. Todos são cheios do Espírito Santo e 3.000 se convertem numa manhã. Fantástico. Aí Pedro é preso e depois, e é solto miraculosamente. Mas aqui no capítulo 3, capítulo 2 ainda diz que os convertidos, essa é a igreja que todo mundo gostaria que toda a igreja fosse, que os convertidos aqui no capítulo 3, a partir do 42, capítulo 2, a partir do versículo 42, fala em detalhes da saúde da igreja. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e perseveravam na comunhão, e comiam seu pão juntos, oravam juntos. Em cada alma havia temor. Cada alma. Todos os que criam estavam juntos. Não havia divisionismo, partidarismo, desunião, discórdia alguma. E tinham tudo em comum. Olha que igreja extraordinária. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente. Perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, ou seja, comiam suas refeições de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e simplicidade ou singeleza de coração, louvando a Deus e contando, com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Para não ser menos glorioso do que isso, ainda no capítulo 3, um paralítico é curado na porta do templo. Depois Pedro, prega na porta do templo uma mensagem espetacular. No capítulo 4, eles estão diante do sinédrio, conforme eu falei, sendo acusados, pelas autoridades religiosas, porém a igreja entra em oração e eles são libertados miraculosamente. Era uma glória, uma vitória atrás da outra, era algo fantástico na sequência. E daí no capítulo 4, aqui de novo,
No final aqui, no versículo 32, né, diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles, olha, em todos eles, havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Para que a gente possa passar desses capítulos para o capítulo 5, a gente tem que ler esse versículo, o último aqui, que é essencial sobre a oferta de Barnabé. Versículo 36. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita, natural de Chipre, ilha de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. E o capítulo 5, então, fala: entretanto, então aqui a história muda. Como que essa tragédia pôde acontecer no meio de tantas glórias e vitórias? Como que esse escândalo, digamos assim, pôde acontecer no meio de tanta coisa, tantos feitos, tantos fatos, tantos acontecimentos tão gloriosos? Difícil de entender esse casal. Esse nome, Ananias, ele significa agraciado por Deus. Então esse homem era um homem agraciado por Deus e acabou indo para a igreja cristã primitiva e ali permaneceu com a sua esposa Safira, que significa bela. Olha que casal maravilhoso, o agraciado e a bela e o agraciado ou gracioso. Então, devia ser um casal maravilhoso. Só que a Bíblia fala que Satanás encheu o coração dos dois. Veja, o inimigo dominou de tal maneira que nenhum dos dois conseguiu impedir o outro, ou conseguiu abrir os olhos do outro. É a mesma coisa que aconteceu no jardim. Eva, em vez de parar e dizer: meu bem, não faça isso que eu acabei de fazer, ela oferece ao seu marido o fruto do conhecimento do bem e do mal. É muito importante que dentro de uma família tenha freios, tenha limites, tenha atalaias, tenha arautos de Deus que brequem, freiem o aumento do mal. Que deem um para, você não fará isso. Já fez? Eu não farei. Isso não houve entre esse casal. Mas a gente lembra que lá em Josué capítulo 7, versículo 1 em diante, houve um homem chamado Acã. Eles haviam lutado lá contra o povo de Jericó, primeira cidade, primeiro povo que eles enfrentaram, as muralhas caíram. Veja que todo muro cai para fora, né? As muralhas caíram para dentro, indicando que não eram os homens que estavam derrubando as muralhas, mas o Senhor. Quando Davi derrubou o gigante, quando você leva uma pedrada na testa, espero que você nunca se leve uma pedrada na testa, você vai para trás. Ele foi para frente, sinal de que Deus é quem moveu aquela pedra na testa do gigante. Da mesma maneira, aqui em Josué capítulo 7, esse Acã, ele cobiça lá os despojos de guerra, e foi dito: não peguem nada. E ele se encantou com vestes festivas, com uma capa babilônica, e também com barras de ouro.
E a Bíblia fala no texto, né, que ele foi fulminado. Fulminado. Essas coisas, queridos, elas trazem realmente o temor do Senhor, porque há uma mensagem aí, por aí, que está facilitando muito uma vida de pecado, que está levando a gente a fazer descaso da santidade, que está nos levando a uma vida de mais ou menos. E esta passagem aqui, ela está colocada aqui, Lucas, o escritor, ele poderia não ter colocado essa passagem. Há muitas coisas que não foram colocadas na Bíblia. Seria interessante para a igreja não ter isto publicado. Mas Deus, o inspirador das Escrituras, ordenou que essa passagem fosse conhecida, porque a Bíblia não é o livro dos vitoriosos somente. Ela também é o livro dos fracassados. Ela não conta só as glórias, ela conta os fracassos e as derrotas também. Porque diz a frase: aprenda dos erros dos outros para não repeti-los. E aqui há muitas lições. A pergunta que eu faço nessa manhã, nessa hora, nesse momento, é: pertenciam à igreja? Isso é fato, eles pertenciam à igreja. Mas eles pertenciam a Jesus? Esta é a pergunta. Há uma grande diferença entre pertencer a uma igreja e pertencer a Jesus. Por que eu faço essa pergunta? Por causa dessa frase aqui. Entretanto, capítulo 5, versículo 1, certo homem. Sempre que a Bíblia se refere aqui a homens e mulheres, diz certo discípulo, certa discípula, certo? Então vai descrevendo como servo, enfim, né? Dá um designativo, mas aqui é certo homem. Então, para mim dá a entender que eles eram da igreja, mas eles não eram do Senhor. Ou havia ali naquele casal uma deformação de caráter muito grande, que uma possível conversão não foi capaz de remover. Pode ser que este casal também não foi batizado com o Espírito Santo junto com os 120 de Atos capítulo 2. De qualquer maneira, ou eles estavam firmes e prevaricaram, ou eles estavam numa religião e eles não sabiam. E aqui então, na continuidade, entretanto, né, compara Barnabé, aqui no capítulo 4, finalzinho, Barnabé, que vende um campo e traz todo o dinheiro, e esse casal que vende uma propriedade traz parte do dinheiro como se fosse todo o dinheiro. Mas eu lembro daquele verso de Gálatas que diz assim: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem e a mulher plantam, eles colhem. Essa passagem é um alerta para nós não vivermos de qualquer jeito. Para nós não sermos levianos na nossa vida cristã, no nosso comportamento, no nosso ministério, na igreja. Porque diante de Deus, amados, infeliz é aquele que quer dar uma de bacana diante de Deus. A Bíblia diz que Deus não se deixa enganar. Aqueles que querem dar um 171 em Deus, achando que Deus é bobo. Querem passar uma conversa em Deus, achando que Deus não vê, que Deus não se importa. Mas aqui está claro, o juízo pode vir a qualquer hora. Como também ele não pode vir, ele não precisa vir, se nós vivermos vidas piedosas, e nós formos tementes, e formos santos.
A mensagem de santidade é bíblica. Você encontra santidade de Gênesis a Apocalipse, santo, santidade, santificação, santificareis, santificai-vos. Existem mais de 1000 referências à palavra santidade e santificação, os seus designativos, seus desdobramentos, seus verbos em torno de santidade e santificação. Esse casal prova para nós que é possível estar na igreja e viver uma vida carnal, que é possível estar na igreja e mentir, que é possível estar na igreja e ser falso, que é possível estar na igreja e trair, tanto quanto Judas, tanto quanto Pedro. Felizmente, neste caso aqui, em vez deste casal provocar uma crise na igreja, a morte deles produziu temor. Quando em 2002 assassinaram o Márcio aqui na igreja, na parte de baixo, esse moço, ele era da vida do crime aqui do bairro, e nós, uma quinta-feira, ele estava frequentando a igreja aqui, mas ainda estava por aí com más companhias. E ele vinha no culto, trazia até visitante até. Aí você olhava para ele, você nunca ia falar que ele já tinha matado já 8. Mas ele veio aí no culto, subiu, arrumou uma confusão lá em cima, desceu. Quando desceu, já vieram 3 atrás dele armados e o mataram na minha frente. Na frente de alguns irmãos, algumas irmãs que estavam aqui, porque alguns já tinham ido embora, e uma boa parte estava no acampamento de adolescentes. E é interessante que eu tentei impedir a morte dele, e eu fui olhar na Bíblia uma razão, uma explicação para aquilo, né? Porque ele estava ameaçado, ele poderia ter fugido, desaparecido do bairro, da cidade. Estava ameaçado. E depois eu li na palavra de Deus, aquele que fere a espada será ferido. Nós cremos que ele tenha morrido convertido, porque ele não esboçou reação. Ele foi como uma ovelha para o matadouro. Naqueles segundos últimos ali, provável que ele tenha feito uma oração de arrependimento. Ele mostrou uma piedade ali de não reagir, de simplesmente ser morto, friamente. Soube depois que o assassino dele hoje é convertido e um grande pregador na prisão. Glória a Deus. Mas quando aquilo aconteceu, me perguntaram, por que aconteceu isso dentro da igreja, pastor? Ora, aconteceu dentro da igreja, porque dentro da igreja todo mundo vem, é aberto. E glória a Deus que aconteceu dentro da igreja. Por quê? Porque se acontecesse em outro lugar, talvez seria diferente, seria mais trágico, seria outra história, poderia ser um tiroteio. Em vez de ter um morto, poderia ter alguns. E a pessoa, na época mesmo da igreja, falou, e agora, pastor, como que vai ser? Eu falei assim, irmão, 2 coisas, ou isso vai ser uma tragédia, todo mundo vai embora da igreja, ou vai atrair pessoas para a igreja. Afinal, a gente sobreviveu àquela crise, mas isso é lembrado e conhecido de muitos, que Deus nos ajudou a superar aquela crise. Mas nesse caso também, aqui deste casal, eles não foram poupados. E eu entendo que uma das coisas pelos quais eles não foram poupados é que naquele ambiente, naquele momento ali da igreja, havia tanta glória, mas tanta glória, essa é uma interpretação desse texto. Tanta glória de Deus, que a glória de Deus ali presente fulminou o casal. Muitas vezes nós pedimos, desça a glória, enche-me com sua glória, enche-me com seu poder, amém.
Mas a glória também traz juízo. Porque a glória é santa, ela traz santidade. E a santidade também é punitiva, ou seja, a santidade, ela precisa ser preservada. Então o Senhor tem os atos de depuração. E aqui então, houve uma boa intenção, a intenção foi boa, vamos vender e vamos fazer como todo mundo está fazendo, doar para a igreja. Mas o plano foi ruim. Como Pedro falou, olha, vocês poderiam ter sido francos. Nós vendemos por X, mas nós não estamos dando X, nós estamos dando Y. Esta parte aqui nós vamos guardar para nós. Eles poderiam ter chegado lá e já falado isso. Mas foi um plano ruim, foi uma coisa premeditada. Tudo que é premeditado carrega uma culpa maior. Até diante da lei existe o crime doloso e o crime culposo. O crime doloso é aquele que não houve intenção de ferir ou matar. O doloso. O culposo é quando houve intenção. Aqui houve uma intenção ruim, alimentada por Satanás, que foi o mesmo que entrou no coração de Judas Iscariotes e o levou a trair Jesus. E houve também ali uma conivência do marido com a esposa, uma conivência. Ambos pecaram juntos. Deus odeia a mentira. Ele diz lá em 1 João que o diabo é o pai da mentira e todo aquele que mente sistematicamente é filho do diabo. Porque da boca do diabo jamais vem a verdade. A mentira, ela pode se tornar um hábito quando nós queremos nos safar de situações, de encrencas, de dificuldades. Mas a mentira é horrível. Sabe o que é que faz o pecador sair do seu pecado? É quando ele cai em si. Se o músico diria o seguinte: caia em si para não cair em dó. Mas cair em si é o filho pródigo. Lá dos 2 filhos, o mais novo pediu a parte da sua herança e foi para uma terra e gastou todos os seus bens. E diz a Bíblia, e caindo ele em si. Isso é o quê? Arrependimento. Em nenhum momento esse casal cai em si. Quando eles chegam para completar ou para facultar seu pecado, o dom de discernimento que havia em Pedro, líder da igreja e do colégio apostólico, o dom de discernimento espiritual, faz com que ele discirna ou entenda tanto Ananias como Safira. Dom de revelação pode ser também. Mas o Espírito soprou sobre Pedro e ele descobriu toda aquela armação. Faltou honestidade, faltou sinceridade. Amados, sinceramente, esses tempos que nós estamos vivendo são muito rasos. E as pessoas, muitas delas conhecendo o Evangelho, estão brincando com as coisas sagradas e estão fazendo só menos importância com as coisas de Deus. As pessoas estão levando as coisas de Deus na barriga, como se diz por aí. Estão levando as coisas do alto, misturando as coisas do alto com as coisas terrenas, misturando carne com espírito, cristianismo com mundanismo. E esta é a estratégia do diabo. Não é levar a igreja para o mundo, mas é trazer o mundo para a igreja. A estratégia do inimigo não é que você saia da igreja,
é que você fique na igreja, mas crente meia boca. Que você fique aqui na superfície. Que você fique aqui no comodismo. Só que nós não sabemos quando o Senhor virá com seu juízo. Nós não sabemos. Nós não sabemos quando Deus vai entrar no jogo e decidir a partida. Nós não sabemos. Por isso tem que haver temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Faltou transparência. O que é transparência? É uma pessoa que não esconde os seus intentos, mesmo que errados. Ela chega e fala, olha, é isso e isso. Ótimo, ainda bem que você falou a verdade. Isso é transparência. Eles ousaram fazer o mal. Sabe por que eles fizeram o mal? Porque eles pensaram que eles iam sair impunes. É este o problema do mal. A pessoa faz o mal uma vez, não deu nada. Aí ele pega e volta outra vez, faz de novo, não deu nada. E faz uma terceira vez, fala, olha, tudo bem. E faz uma quarta, fala, olha, legal, beleza. Agora já não posso mais ficar sem. O problema do pecador é que ele não é punido de imediato. E ele então, daqui a pouco, está num grande abismo. Estes foram punidos de imediato, sabe por quê? Porque Deus sabia do futuro deles. Porque Deus sabia a respeito desses dois em detalhes, como sabe de você, de mim, em detalhes. A Bíblia fala que Paulo entregou algumas pessoas a Satanás, porque para aquelas pessoas não haveria salvação. Para aquelas pessoas não haveria mais redenção. Elas estavam pisando no sangue de Jesus. Sabe o que é pisar no sangue de Cristo? Eu peco, mas depois eu me arrependo. Eu peco, depois Deus me perdoa. Eu peco, mas depois eu peço. Não é assim que é a vida cristã. A vida cristã não é pisar no sangue de Jesus e abusar da bondade de Deus. A vida cristã é vigilância e preparo permanentes, como aquelas 5 moças prudentes de Mateus 25. Portanto, aqueles dois desprezaram os dons dos apóstolos. Eles desrespeitaram o Senhor da igreja e desrespeitaram a igreja do Senhor. Eles não eram dignos daquele ambiente. Eles não poderiam mais ficar ali dentro, eles já não tinham mais caráter para ficar no meio do povo de Deus. Nós falamos hoje de manhã que nós não devemos julgar a igreja. A igreja, ela é santa, sem mancha, sem ruga, sem defeito e gloriosa. A igreja. Agora, há no meio da igreja o joio. Há no meio da igreja os falsos. Há no meio da igreja os carnais. Há no meio da igreja os escândalos. Mas isso não é a igreja, porque a igreja não é isso. A igreja é santa, ela é gloriosa, ela é sem mancha, ela é sem ruga, porque ela é noiva do Cordeiro, então ela não pode ser manchada, ela não pode ser desrespeitada, ela não pode ser desprezada. Quantas pessoas têm voltado as costas para a igreja? Quantas pessoas têm falado mal da igreja? Cuidado, o noivo é ciumento, e ele julga aquele que julga a sua igreja. Isso é muito sério. O resultado foi morte súbita. Aquilo que aquela mulher, Safira, ouviu foi um choque que levou a uma síncope, uma morte súbita, um infarto fulminante, sem tempo para se arrepender, sem tempo para pedir uma segunda chance, sem tempo para orar. O que acontece na sequência, 3 horas depois, por que o homem morre primeiro, né, a mulher depois? Por que ela não ficou sabendo? De fato, parece que ela não ficou sabendo, porque não tinha meio de comunicação. Naquela época, tudo era no boca a boca. Talvez morasse um pouco longe,
E a notícia ainda não tinha chegado lá na casa dela. E ela vem despreocupadamente, quando também ela recebe a notícia e ela também é sepultada. E de repente ali na igreja começou a ter o ministério de coveiro. Aqueles moços lá foram os coveiros. Tiveram que sepultar 2 da igreja. Wesley, da Inglaterra do século XVIII, disse o seguinte: os santos morrem bem, estes morreram mal. Nós precisamos terminar bem, morrer bem, e para isso é dia a dia, dia a dia. A nossa vida cristã é uma construção. Todo dia você coloca alguns tijolinhos nesse edifício chamado vida cristã. A vida cristã é esse temor. Não, eu prefiro não falar, porque se eu falar será comprometedor. Refreia a sua língua do mal, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A vida cristã é esse amor de Deus em nós que nos leva a proteger a igreja. É esse amor em Deus, de Deus em nós, que nos leva a proteger os irmãos e as irmãs, e tê-los como irmãs, como irmãos, como filhas, como filhos, adotados no nosso coração, sem tempo para se arrepender, sem tempo, tiveram tempo para se explicar. Em vez de se explicarem, eles deveriam ter dito: nós estamos em pecado. Essa seria a explicação. Estamos em pecado. E Pedro, com certeza, estenderia a mão e diria: então, confessem seus pecados agora. Seu pecado agora. Eles confessariam. E o juízo seria aplacado. Quando há confissão, arrependimento e perdão, o juízo é removido. O pecador é absolvido. Ele volta para casa sem culpa. Então, esse capítulo 5 nos fala, em primeiro lugar, da disciplina do Senhor. A disciplina do Senhor na igreja. Eu já vi muitas vezes o Senhor disciplinando pessoas dentro da igreja. Muitas vezes. Inclusive a mim. E nós precisamos da disciplina. Se não houver disciplina, a igreja degringola, ela se torna uma festa, uma feira. Ela fica sem limites, ela não tem harmonia, ela não tem unidade. Cada um começa a viver e fazer o que dá na telha, o que pensa, como lá no livro de Juízes. Termina o livro de Juízes como? Cada um fazia o que lhe dava no coração. Que não havia liderança espiritual. Também esse texto nos mostra que o Senhor depura a sua igreja. Ele filtra. Também esse texto nos mostra que o Senhor é zeloso pela sua igreja. O zelo pela minha casa me consumirá, disse o Senhor. E o resultado foi temor na igreja. A igreja continuou crescendo. Ela teve mais poder. Ela ainda teve mais graça de Deus. E o povo não parou de ir à igreja e nem sequer deixou de estar na presença de Deus por causa deste fato. Este fato os levou a serem mais crentes. A gente precisa aprender a passar os momentos ruins juntos e os momentos bons juntos. Quando os momentos ruins chegam, não é hora de você ir embora, é hora de você ficar. Quando os momentos difíceis chegam, é aí que você tem que estar mais presente. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Esses momentos difíceis parece que não acabam mais. Sempre a gente está ouvindo uma notícia aqui, outra ali, outra lá e outra lá, dizendo: puxa vida, mas que ano é este? Não é o ano, é o tempo.
tempo é esse? Esse tempo, amados, é mais do que um tempo de crise. É um tempo de mutações. Há algumas mudanças grandes que estão acontecendo, elas não voltarão a ser o que era. Estão mudando coisas e situações que não tem mais volta. Mas até aqui nós chegamos. E a única maneira da gente ser fiel é ficarmos juntos. Se nós ficarmos separados ou desunidos, nós seremos uma presa fácil para o lobo. Você precisa juntar com o rebanho. Você precisa juntar-se ao pastor dos pastores, que é Jesus, e aos pastores, copastores de Jesus, que são os pastores aqui da igreja. Se juntar, umbriar e dar seu tudo. Especialmente você viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida verdadeira, uma vida genuína. Lá no Apocalipse, ele faz a pergunta: mas eu tenho contra ti que tu perdestes ou abandonastes o seu primeiro amor. Você já orou com mais intensidade? Você já chorou diante de Deus? Muitas vezes. Você já cantou com mais vigor? Você já jejuou mais? Você já esteve mais presente nos trabalhos? Você já foi obreiro, foi líder? Você já fez parte do ministério? Rogo a você que lembre-se de onde você caiu e volte à prática das primeiras obras, senão eu vou remover a sua luz. Quando a luz se apaga, as cortinas se fecham. Tudo está acabado, como foi com Ananias e Safira. Por isso que lá no Antigo Testamento está dito: prepara-te para te encontrares com o seu Deus. Fique em pé, amado, agora, em nome de Jesus, para que a gente possa ministrar na sua vida. Quantos entenderam essa mensagem? Levante a mão. Amém. Essa mensagem, ela trouxe um alerta para você, que o objetivo não é colocar medo, mas é trazer alerta. O objetivo não é pressionar você, mas é abrir seus olhos. O alvo nosso aqui não é colocar você debaixo de juízo, mas é colocar você debaixo da potente mão de Deus. O alvo nosso não é que a gente entenda que Deus é um Deus que mata, mas é o Deus que vivifica, para que a gente continue vivo, fazendo a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Depois de ler esse texto aqui, caiu o temor de Deus em mim mais uma vez. E eu falei: eu preciso levar a vida cristã mais sério, mais a sério. Eu preciso viver mais a presença de Deus. Eu preciso ser mais do que sou, fazer mais do que faço. Esse temor que caiu sobre a igreja, ele precisa cair sobre mim novamente. Talvez seja esta a sua oração. Feche os olhos. Senhor Jesus, entendemos que estamos debaixo da graça, como também aquela igreja estava, porque o acontecimento é aqui no Novo Testamento. Mas o mesmo que santifica, também é o mesmo que julga. O mesmo que purifica, também é o mesmo que filtra, que depura, que separa. Porque a minha casa
será chamada casa de oração para todos os povos. Porque eu estabelecerei no santo monte o meu nome. Diz o Senhor, sou zeloso pela minha igreja. A minha igreja é a menina dos meus olhos. A minha igreja é a minha noiva. A minha igreja é o meu povo. A minha igreja é minha família. A minha igreja, ela é minha e ela será minha em breve, por completo, porque será minha esposa. E vós, seus santos, que erguem as mãos ao santuário, e lhes dão louvor, e rendem aleluia, àquele que venceu, vive e voltará. O Senhor diz, desperta tu que dormes, e Cristo te levantará dentre os mortos. Arrepende-te, senão eu te colocarei sobre uma cama, e serás envergonhada. Estou te dando tempo para que se arrependa, senão eu te removerei, e tu não acharás mais lugar diante da minha presença. Ó Pai, essa mensagem é uma mensagem para tempos difíceis, no sentido de que tempos difíceis devem trazer um maior temor, uma maior reverência, um maior respeito por Deus. Ele está presente, Ele tudo vê, Ele anota, Ele registra, Ele vê com seus olhos com chamas de fogo. Pai, nos ajuda a temer o Senhor, a não andar no caminho da iniquidade, nem no caminho dos perversos, nem no caminho dos pecadores, e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Porém, ter prazer na sua lei, na sua palavra, e meditar nela de dia e de noite. E amarmos a Ti, ó Pai, e não termos mais na nossa vida nenhum ídolo, nenhum altar erguido a mais ninguém, a mais nada a não ser a Ti. Nós não queremos dividir nosso coração com ninguém. O Senhor é o dono absoluto de tudo que somos, de tudo que temos. E a partir do Senhor amarmos e servirmos a todos, ó Pai, com um coração simples e um espírito humilde e reto, que o Senhor não desprezará. Pai amado, que caia o temor do Senhor, que não seja necessário que Ananias e Safira sejam fulminados, para que o temor do Senhor caia sobre esta igreja, e sobre a igreja, e sobre o povo de Deus, o povo que é chamado pelo seu nome. Você que está aí orando comigo, você pode erguer sua mão e dizer: Senhor, tem piedade de mim. Eu tenho prevaricado, eu tenho tropeçado, eu tenho me descuidado. O inimigo está achando brecha na minha vida, porque eu estou dando brecha para ele. Mas eu falo não para o diabo, o acusador, o adversário. Eu falo não para ele. Arreda-te, Satanás, não tens parte comigo, nem na minha vida, nem na minha casa. Você, amado e amada, que tem filhos e filhas que já não estão mais tão firmes na igreja, não estão firmes em Cristo, ore dizendo: Senhor, eu dediquei meus filhos a Ti, eles são Teus, eu quero resgatá-los para Ti, quero trazê-los de volta, porque eles foram consagrados ao Pai, ao Filho e ao Espírito. E eu não aceito que eles não sejam de ninguém, senão somente Deus. Isso é um tempo para a gente pôr a nossa casa em ordem. Às vezes dentro da nossa casa a gente falta com respeito, a gente falta com amor, a gente falta com carinho, a gente falta com a paciência. Isso não agrada o Senhor.
no nosso trabalho, na nossa escola e aqui na igreja, o Senhor exige o máximo de nós. No seu casamento, no seu namoro, na sua profissão, no seu cuidado com o seu corpo, nos seus pensamentos, nas suas intenções, Deus tem que ser o centro, a razão, um fogo que arde dentro de você continuamente, um fogo santo. E este fogo santo queima toda a impureza, queima toda a escória, toda a palha, todo o lixo. Se você tem sido atormentada pelo inimigo, pelos demônios, quero orar por você agora. Pai amado, fazemos agora uma oração de libertação, ó Pai. Por aquela pessoa, por aquelas pessoas que porventura estejam aqui e que têm sido alvos do inimigo e têm sido um joguete na mão do inimigo. O inimigo tem feito um estrago, ele tem rido, ele tem tido vitória nessa vida. Mas em nome de Cristo, tu compraste essa vida com o seu sangue. Tu morreste por esta vida. E agora as cadeias que estão prendendo esta vida vai quebrar agora em nome de Jesus. As cadeias que prendem ao passado são quebradas agora em nome de Jesus. Laços de maldição de família, passado impuro, lugares e pessoas que mancharam sua vida, onde você manchou suas vestes, seu coração, onde você encheu sua mente de coisas erradas. O Senhor Jesus agora vai entrando. Você permita agora que Cristo entre na sua mente, no seu coração, no seu espírito e te purifique agora. E te purifique agora de todo pecado. Peça perdão de todo pecado. Se você está em falta, se você está fraquejando, está tropeçando, está caindo, em nome de Cristo, fique em pé agora, diante de Deus. Fala: Deus, eu não quero tropeçar, eu não quero cair, eu quero ficar em pé diante do Senhor. Para isso eu peço revestimento, santidade, fruto do Espírito Santo em mim. Eu peço um temperamento transformado, uma personalidade, um caráter transformados. Eu me rendo a Ti agora, eu me entrego por completo ao Senhor. Me encha com o Teu Espírito Santo. Tira de mim, ó Pai, toda carnalidade, toda natureza ruim, toda natureza depravada, toda natureza corrompida. Tira de mim, ó Pai, mortifica tudo que há nos meus membros que é morte, que é carne, que é mundo. Mortifica tudo que não presta, mata em mim o mal. E agora, ó Deus, enche-me, purifica-me, transborda-me, transforma-me. Eu quero ser cheio do seu amor, da sua graça, do seu poder, da sua presença. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai e a comunhão e consolações do Espírito Santo seja com você, com todos, com toda a igreja, em toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar antes de você sair para ter um tempinho de oração.